A doença de Chagas. A doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi. A gente costuma brincar que é uma doença quase 100% latina, porque é aqui que ela encontra o vetor da doença. Apesar dela ser encontrada em várias regiões do mundo, é aqui que a gente encontra o vetor da doença, que é o barbeiro. Ele provoca lesões no coração, principalmente, mas também pode levar a lesões no intestino e no esôfago. Então, o barbeiro, na verdade, ele não transmite pela picada, essa é uma pegadinha comum em vestibular. A picada do barbeiro, na verdade, só abre um buraquinho na pele para que quando você coça, você pegue essas fezes e jogue nesse orifício, porque a transmissão ocorre pelas fezes do barbeiro e não pela picada do barbeiro. Então, posso também transmitir pela transfusão sanguínea e posso transmitir também a transmissão que a gente chama de transmissão vertical, de mãe para filho. Lembre-se que o Covid a gente tem uma transmissão horizontal, que é de pessoa para pessoa. A transmissão vertical de mãe para filho é comum. Também pode haver deixa eu sair daqui para vocês verem direito aqui, essa transmissão por ingestão de restos do barbeiro, na verdade das fezes do barbeiro moído. E que horas isso acontece? Acontece no processo de fazer o caldo de cana ou açaí. Então, às vezes, você tem uma quantidade de pessoas doentes em algumas regiões, como aconteceu com a última vez com o caldo de cana, por conta da infestação causada nesses alimentos pelo barbeiro. Ele é comum em casas de pau a pique. Isso não significa que eu não encontre aqui. Cada vez que eu desmato, eu trago esse indivíduo para dentro da zona urbana. Ele é encontrado em vários locais. Pode ter como hospedeiro quem? Ele pode ter como hospedeiro cão, gato, bicho preguiça. São mais de 50 animais onde esse protozoário pode ficar esperando quem? Esperando o inseto para fechar seu ciclo de vida. Então, dentro do ciclo de vida do barbeiro, lembra lá que eu falei lá atrás do ciclo exógeno, que tem que ter 2 hospedeiros. Então, ele tem um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Não é comum um homem ser hospedeiro definitivo, então cuidado com essa pegadinha, porque essa é uma característica que o Enem quer que você saiba, que o homem é hospedeiro definitivo nesse caso, ou o homem ou o cachorro, qualquer um dos vertebrados que eu citei, são muitos mesmos. Então, esse protozoário ele aparece de 3 formas. Aparece numa forma que é a mastigota, que a gente diz o A em biologia geralmente é negação, né? O A mastigota é porque ele não tem uma estrutura locomotora. Só que ele ataca uma célula especial. Ele ataca o fagossomo, que é uma célula de defesa. Então, imagine, ele se esconde em quem deveria identificar ele e fica ali se reproduzindo. Quando ele se reproduz bem, ele vira um tripomastigota, ganha esse flagelozinho, e aí ele se joga na corrente sanguínea dos vertebrados. Daí ele é captado pelo invertebrado na hora da picada, passa a fase dele dentro do invertebrado e depois ele é eliminado pelas fezes do invertebrado e volta a contaminar o homem. Então eu tenho aqui o ciclo de vida, olha aqui, ó. Então o barbeiro pica e defeca no homem e aí invade os fagócitos ou outras células, transforma-se em amastigotas dentro dessa célula, multiplica, vira um tripomastigota. Esse tripomastigota faz com que essas células estourem, aí ele vai ser captado pelo inseto. Captado uma vez pelo inseto, ele vai se multiplicar aqui dentro do estômago do barbeiro e vai para as fezes do barbeiro, onde ele vai ser eliminado para contaminar um outro homem.
Então, se eu elimino o barbeiro, eu elimino o ciclo. E se eu elimino a chance desse barbeiro picar uma pessoa doente, eu também ajudo a eliminar o ciclo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, por conta dessa doença ser uma doença que é até uma boa a gente fazer esse comparativo, é uma doença que atinge em torno de 5 milhões de pessoas por ano. Existem, não por ano, mas existem aproximadamente 55 milhões de pessoas no mundo infectadas pelo barbeiro, pelo Trypanosoma. E aí a gente tem um índice de morte de até 12 mil pessoas por ano. Então, quando você pega 12 mil pessoas por ano mortas, aí a gente pode fazer aquele comparativo, né? Laísa, o Covid está no Brasil hoje, não sei quantos, acho que 2 mil casos de morte. Então, então o barbeiro mata muito mais, mas a gente tem que lembrar que no caso do Covid, a gente está falando em quantidade de pessoas doentes de vez e que precisam de um aparato médico no mesmo momento. No caso do barbeiro, essas pessoas morrem, mas elas morrem por N problemas, porque o coração acaba crescendo, existem problemas cardíacos de fígado que podem ser originados da doença, complicações, mas que são lentas e gradativas, não é todo mundo de vez. Então, aqui está mostrando o coração de uma pessoa bem aumentado. É importante a gente lembrar que nem sempre que o coração cresce é por conta do barbeiro. O coração pode crescer, por exemplo, de um esportista por conta do trabalho físico mesmo. E outras doenças também podem levar ao crescimento do coração. A giardíase. A giardíase, eu falei lá no outro vídeo, porque eu tive que dividir os vídeos, né? Que ela parece que tem 2 olhinhos, mas não são 2 olhinhos, ela é um ser unicelular e que tem esses 2 núcleozinhos. A transmissão se dá por água e alimento contaminado. Então, mais uma vez, eu lembro a vocês do sanduíche, né? Que a gente come a salada crua, coisa de rua, e ela pode vir contaminada por um desses seres. A giardia, ela geralmente se instala no intestino delgado e ela tem como caráter, aqui é o intestino grosso onde eu estou pintando, viu? Então, ela se instala no intestino delgado e ela tem como característica principal uma dor que é uma cólica umbilical e o que a gente chama de urgência a defecar. Quando a dor vem, a urgência de defecar vem logo depois. Geralmente, ela não atinge uma pessoa. Por quê? Porque a contaminação, quando se dá, várias pessoas começam a procurar o médico com aqueles mesmos sintomas e aí se descobre que está tendo aquela quantidade de pessoas com giardia. Mas pode acontecer casos pontuais, um ou outro, mas é raro. Geralmente ocorre muito surto de giardia. Tem a diarreia e pode, claro, como toda diarreia, dar desidratação até a morte. Então, como a gente tem que se cuidar é higiene mesmo, lavar as mãos após ir no banheiro e lavar os alimentos e verduras e legumes antes de consumi-lo. A toxoplasmose é uma doença que a gente brinca que é uma doença que tem má fama. Ele é causado pelo Toxoplasma gondii e muita gente conhece a toxoplasmose como algo ruim por conta da gravidez. A gente vai ver aqui que a toxoplasmose não é que ela é boa, mas ela não tem a fama que todo mundo imagina. Ela causa dor muscular, febre e a transmissão é por alimento contaminado. Aí vem a grande pegadinha da toxoplasmose. Como muita gente fala, você tem gato? Tá grávida? Tá. Então a toxoplasmose, esqueci de abrir para vocês. A toxoplasmose é transmitida pelo gato. Muita gente pensa isso. Não é assim que funciona. O gato é um dos que pode guardar essa doença. A maior parte das pessoas que pegam toxoplasmose, elas pegam por alimentos mal cozidos, principalmente contaminados. Por isso que tem essa campanhazinha, vou ter que sair de novo, chamada A Culpa Não É do Gato. Então, a forma mais comum é carne, animal e vegetais mal lavados, né? Se você só vai contrair a toxoplasmose de um gato se você comer as fezes dele. E aí, como é que isso vai acontecer? O cuidado, né? Você manusear as fezes do gato e manusear a comida, por exemplo.
Então, o ciclo da toxoplasmose, como eu disse, ela pode ser de outros animais, não só do gato. O ciclo da toxoplasmose ele contamina o animal libera os cistos nas fezes e essas fezes contaminar o alimento. O problema está aqui, quando ela é transmitida para o feto. Ela pode causar, entre outras doenças, no feto a cegueira. E na mãe, e no homem, no adulto, geralmente ela não causa nenhum problema maior. Ela simplesmente ela vai te dar uma disposição, febre, essas coisas, mas não que possa causar uma cegueira no homem. Lembrando que pode também ser transmitido por transfusão de sangue, esse tipo de coisa. Então, o animal, ele ganha essa fama, mas a gente pode esquecer, eu deixei esse slide aqui por conta disso, porque vocês vão encontrar, quem vai assistir videoaula, ler livro, vai encontrar muito falando do gato. Ó, esquece isso. O gato, ele ganhou a fama, mas é a higiene que protege contra a toxoplasmose. Então, qualquer um desses animais pode conter o protozoário e levar esse protozoário para a comida, né? Não precisa necessariamente ser o gato. Mas aí, nas fezes desse gato, nas fezes desse animal, passa uma barata, passa uma mosca e ela leva a contaminação. Então, mulheres grávidas pode gerar malformação, pode gerar cegueira e pode também gerar o aborto. Os sintomas em uma pessoa normal, se não tiver grávida, são dores de cabeça, dores musculares, febre, lesões oculares ou perda da visão quando ocorre na passagem de mãe para filho. Só lembrando, vertical. E aí, quando eu tenho uma cegueira causada porque a minha mãe teve toxoplasmose, eu digo que essa doença é congênita. Cuidado com isso. Então, o negócio é você lavar as mãos e ter higiene com animais como gatos. Tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível, não esqueça isso. O Trichomonas vaginalis é uma doença comum, mas também pode ser transmitida por compartilhamento de roupa íntima. Muita gente, quando a gente fala isso, fala assim, como assim compartilhamento de roupa íntima? Aquela ida ao clube com biquíni emprestado, aquela calcinha emprestada ou também toalha emprestada. Então, essas roupas íntimas, a gente sempre coloca o uso de sanitário, mas é aquela coisa. Eu acredito que ninguém fique se esfregando no sanitário para que ele tenha contato com sua vagina. E por que eu estou falando de vagina sexualmente transmissível? Eu não falo do homem. É que o homem, infelizmente, ele não tem sintomas do tricomonas. Apesar dele transmitir, ele não tem o sintoma. Na mulher, ela causa prurido vaginal. Na verdade, o prurido é o quê? A coceira vaginal. Leucorreia, que é a liberação de um líquido branco. E geralmente pode acontecer a uretrite, que é a dificuldade de urinar por conta do tricomonas. É uma doença muito fácil de diagnosticar e geralmente a pessoa fica boa com uma ou duas aplicações da pomada. A gente tem que ter apenas o cuidado com higiene pessoal. E aí tá algumas doenças que a gente viu aqui, só para a gente lembrar que tem umas que eu não falei, a balatidiose, que não é uma doença comum, mas é bom a gente só citar o nome dela. E aqui tem uma doença que eu gostaria de falar, que é muito famosa, mas que aqui no Brasil não tem, é a doença do sono. Aqui no Brasil não tem, ela é endêmica de algumas regiões do continente africano. Não se preocupem. E na próxima aula a gente vai conhecer os fungos, porém na prova eu não vou cobrar a parte de fungos. Tá ok? Fica com Deus.